bem-vindo ao nosso primeiro Estrela Cast, hoje com uma convidada muito especial, uma querida, que acabou já fazendo parte da minha vida e da minha jornada, que é a Dinair. A Dinair é uma seguidora maravilhosa, que hoje ela participa de muitos projetos da Estrela Zahara, inclusive de um dos grupos mais lindos que nós temos aqui, que é o Grupo das Diamantes. Então, esse podcast, né, esse Estrela Cast, está recheado de coisas interessantes para você que é meu seguidor, para você que vai estar aqui vendo esse podcast pela primeira vez, para você que ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estrela Zahara, terapeuta integrativa, taróloga e umbandista, e a gente está iniciando nesse quadro hoje o nosso Estrela Cast com essa convidada iluminada. Tudo bem, Dinair? Tudo bem, Estrela. E você, Primeiro, como eu quero tá? agradecer por você ter aceitado, topado estar aqui no EstelaCast, inaugurando esse quadro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E antes da gente começar, né, com esse nosso bate-papo, esse momento dessa tarde, me fala um pouquinho quem é a Dinair. Bom, a Dinair hoje é uma professora aposentada. Trabalhei por 45 anos na educação. Sou viúva, tenho duas filhas, todas duas são casadas. Tenho um casal de netos, né? Então, assim, e hoje sigo minha vida, né? Toda a sua história profissional foi em cima da educação? Sim, toda a minha história profissional foi em cima da educação. Na educação, eu passei por várias fases da educação, né? E o que seriam essas fases? Desde criança pequenininha, adolescente? Quando eu comecei, né, assim, com 16 anos, na escola, que eu comecei, eu tinha 16 anos, eu comecei como faxineira da escola. Na verdade, eu comecei lá embaixo, Tá. né? Aí, quando foi em agosto, eu comecei no ano de 2000 e... não lembro mais não, mil e alguma coisa. Mil e alguma coisa. Aí, é, aí tinha uma professora que trabalhava à tarde com uma turma e ela adoeceu. E como não tinha uma outra pessoa para substituí-la, a diretora da escola na época, muito amiga da minha mãe, perguntou para minha mãe se eu conseguia trabalhar com a turma, e era uma primeira série. Aí minha mãe, né, eu lembro que a minha mãe falou para a diretora que o que dependesse da minha mãe, ela me auxiliava. Então, Olha que coisa. aí o que aconteceu? Eu E quantos anos limpava você tinha, Dinair? 16 anos. Então, você já trabalhava antes limpando a escola. Eu limpava a escola, era eu e minha irmã. A gente limpava a escola, aí na época entrava meio-dia e meio. Como a minha mãe morava, a casa da minha mãe era pertinho da escola, eu ajudava, soltava os alunos de manhã, eu ajudava a minha irmã a limpar as salas de aula, aí ficava banheiro e corredor para minha irmã, eu corria na minha mãe, tomava banho e vinha para dar aula à tarde nessa primeira série. Ou seja, além de cuidar da escola na parte da manhã, você ainda começou a dar aula à tarde para o pessoal da primeira série. Primeira série, Que justamente. antigamente, quem não sabe, a primeira série é o prezinho hoje, né, É o Dinair? prezinho hoje. Aham. É o prezinho hoje. E aí, quando foi no próximo ano, né, eu já não fiquei mais na limpeza da escola. Aí a diretora me deu uma terceira série de manhã e uma primeira série à tarde. Eu já trabalhei com duas turmas, uma no matutino e uma no vespertino. Aí foi quando eu completei, né? Quando eu completei 18 anos, eu prestei o concurso do município e passei no concurso do município. Continuei trabalhando com duas turmas. E sempre era primeira série e terceira série. A primeira série, por conta que todo mundo, sua letra é linda, maravilhosa, então aluno de primeira série copia o professor, Sim. né? E é bonita mesmo, eu já vi. E aí, o que acontece? Eu permaneci trabalhando no município, mas teve uma época que eu deixei sala de aula, fiquei na secretaria da escola do município, né? Então, assim, um período eu trabalhei só na parte de secretaria. Inclusive, quando é, eu conheci o meu finado marido,
Ele morava em outra cidade. Eu tive que pedir demissão porque o município não faz transferência de cidade. Eu tive que pedir demissão porque eu tive que mudar para outra cidade com ele. Chegando lá na outra cidade, isso Sim, foi em 94. É, eu me lembro que a, tinha uma irmã que dava aula na escola do estado e ela ia entrar de licença por 3 meses e ela iria para o Rio de Janeiro fazer um curso, né, lá da área dela. E sim. uma professora que tinha lá, que a gente trabalhou junto no município, em Castelândia, falou de mim para a diretora da escola. A diretora foi, né, na minha casa conversar comigo para me substituir essa irmã por 3 meses. Só que quando a irmã aí eu substituí ela agosto, setembro e outubro. Quando a irmã voltou, a irmã falou para a diretora para mim terminar o ano letivo, porque Olha que senão ia bom. falhar os alunos, Sim, né? O costume. né? E aí quando foi, então eu, assim, eu desenvolvi um bom trabalho mesmo sendo substituta, né? No ano seguinte, a diretora me deu 15 aulas, que era a quantidade, que é a quantidade mínima do estado. Aí eu já não trabalhava mais para o município, sim para o estado. Trabalhei 3 anos de contrato no estado. O primeiro ano ela me deu 15 aulas, no ano seguinte ela me deu já 21 aulas, e no terceiro ano meu de contrato eu já estava com carga máxima no estado. E aí você continua até se aposentar. Aí eu prestei o concurso do estado e prestei para o município onde eu morava. Eu lembro, na época eu prestei o concurso do estado para a língua portuguesa. Eu passei em segundo lugar. Olha só, parabéns. E E permaneci. nesse meio tempo de Nair, da sua profissão como professora, como mãe, dona de casa, né? Que eu sei que hoje você é mãe, que você é vó, aonde que entrou o gosto pelas cartas? Quando que você começou a consultar as cartas para pegar uma orientação e direcionamento? Na verdade, quando eu morava em Castelândia ainda, tinha um pessoal que morava numa fazenda e eles fazia toda semana, toda sexta-feira, tinha um encontro. Eu sempre fui na igreja católica, mas eu sempre gostei do espiritismo. Sou apaixonada. A Igreja Católica, querendo ou não, ainda acaba sendo a primeira religião apresentada, né? Isso a gente sabe, que é Aham, uma coisa que vem de muito tempo atrás. Então, é muito comum os pais levar os filhos para a Igreja Católica, e a gente faz crisma, aham. perseverança, comunhão, Eu e fiz quando tudo a gente cresce, a gente se descobre, né? isso. E eu ia em e toda sexta-feira, era à noite, só que lá eles trabalhavam a linha branca e a outra. Só que na sala onde era só de linha branca, eles não colocavam uma vela de cor, a não ser a branca, só lá dentro. Se fosse fazer algum trabalho, era fora, sabe? Não Sim, fazia lá dentro, dentro do salão. dentro do salão. E eu ia, eu era o piolinho de lá. Falou que tá tendo alguma coisa sexta-feira, eu já tô lá no meio. Oxe, a gente reuniu uma turma, minha filha, aqui, ó, e ia uma turma. E assim, por várias vezes, é, eu me lembro até hoje, só de eu lembrar eu já fico arrepiada, que uma mulher, ela sofreu um acidente e faleceu, e a irmã dela sempre ia também. E um dia ela usou o meu aparelho, o corpo, não sei como que a gente fala. Seu corpo, seu canal. Isso, ela usou o meu canal e conversou com a irmã dela. Voltou. Então Então, você você já é médio desde essa época já. que você teve essa canalização, ou essa incorporação para essa alma vir falar. Isso. Só que aí eles mudaram. E aí eu deixei de frequentar, né? E Mas aí, você chegou a desenvolver depois o seu lado mediúnico ou passou?
Não, passou. Aí eu, sabe? Aí em Castelândia tem um centro lá, só que é tipo assim, ó, só passe, faz leitura do Evangelho, lá, do livro lá do Allan Kardec. E aí sempre as meninas me convidavam para ir. A, a Fátima, né? A senhora lá é Fátima que organiza. Eu sempre ia, sempre eu estava lá junto com elas, sabe? Mas nunca chegou a desenvolver a fundo de você trabalhar, ser uma passista, nada. Não, nunca. Passista não, uma grande médium, né? Que já tem, sente muita vibração, sente arrepio, que são sinais de que a gente consegue perceber uma força diferente da nossa vida. E nunca ficou com vontade de, Nair, de estudar a fundo? Já, já fiquei com vontade, assim, de estudar a fundo. Eu acho que é por isso que ao encontrar você, eu tudo tá voltando, Deu despertar, tá, sabe? deu Inclusive, despertar. inclusive um dia, foi mais no início, eu ainda não tinha assim, a gente não conversava tanto quanto a gente conversa. E um dia eu tenho um amigo que mora aqui, que já foi aluno meu, ele é até homossexual. E eu acho que ele está indo em lugares errados. E um sábado, estava até uma chuvinha fininha. Ele falou: Jair, vai aqui para onde eu estou. Ele fez uma chamada de vídeo. Ele estava numa rua, depois da minha, aqui, umas duas pistas, num barzinho, onde estava ele, uma menina que morava em Castelândia também, que eu conheço. Tá, eu resolvi ir lá onde ele estava. Ele falou, aí o pessoal ia fechar, aí ele e a Rúbia falou, nós podemos ir lá para sua casa? Eu, vamos, aí. E aí a Rúbia foi embora, ficou só ele, eu e ele. E a gente, assim, sempre foi muito amigo, nós dois, né? Mesmo lá em Castelândia, às vezes a gente saía, nós dois ia para os barzinhos, para show, às vezes quando tinha. E ele falou, eu vou embora. E Castelândia fica onde? Goiás? É onde eu Goiás? estava antes de mudar aqui para Rio Verde. Para Rio Verde, tá. E aí ali tem um balcão, de repente, eu tinha um bebedouro ali, ele foi tomar água. Quando ele tomou a água, ele estatalou um olho assim para mim e começou. Aí, a minha primeira reação foi: eu tenho a imagem de São Miguel Arcanjo, ela fica até aqui na sala, que a minha mãe, minha irmã, que foi até minha mãe que me deu. Aí minha mãe fala assim que quando os outros que vinham com a intenção de fazer maldade, bate o olho no São Miguel, né? Na hora já corta a maldade, que a gente sabe que esse é o poder dele mesmo, né? Isso. Corta, O que, quebra, queima, carboniza. que eu fiz? Cheguei aqui, ó, até arrepio. Peguei a minha imagem, pus de frente para ele e ele bufava assim. Eu falei, eu não tenho medo de você, sabe? Pro trem lá. Eu falei, eu e São Miguel temos mais poder do que você. E aí bufava e bufava. Eu falei, pode bufar, não tem medo. Eu não tenho medo. E falei, São Miguel vai te dar um jeito aqui com a espada azul dele agorinha. De repente ele, brof, no chão. Ele caiu no chão. Nossa, dentro da tua casa. Dentro de casa. Ele caiu no chão. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, eu que te pergunto, o que aconteceu? E você vê que, assim, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque tem que ver o que que ele trouxe, o que que ele está fazendo, como que ele abre o corpo dele para deixar, né, o que a gente chama de obsessor, pegar o corpo dele. Ainda bem que você é uma pessoa preparada, que tem muita fé, que faz sempre os seus banhos. E se acontece isso na casa de alguém que não faz nada disso? A pessoa ou corre ou chora de medo ou fica ali gritando, pedindo Não, ajuda. não. E aí tava bom, né? Ele falou, eu vou embora. Eu falei, você tá em condições de ir embora? Tô. Quando chega aqui perto da porta, aqui, ó, na saída, e eu não despreguei de São Miguel, não. Não despreguei de São Miguel. De repente começou de novo. Falei, você tá pensando que eu tenho medo de você? Falei, não tenho.
não tenho medo de você. Falei, não tenho. E, como eu não sei ainda o Salmo 91, ele por completinho, às vezes, como eu tenho a Alexa, eu pedi o Salmo 91 para a Alexa. Salve a inteligência artificial, olha que coisa boa. Pedi, terminou pedir novamente, e o trem bufava aqui assim. Eu falei, não tenho medo. Não precisa você pensar que eu tenho medo. Eu falei, estou protegida com São Miguel, eu e ele, e você vai sair daqui, de dentro dessa casa, que aqui não te pertence. Aqui não é o seu lugar. De repente, ele pranchou no chão de novo. Mas esse seu amigo de Nair, ele trabalha, ele é médium, ele Eu, frequenta algum lugar? eu, eu, Ou eu falei para ele que ele está frequentando. Falei, ó, você está frequentando um lugar errado. é, porque quando você começa a fazer o seu desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa que eu sempre falo isso para várias pessoas que eu atendo, tem que ancorar o anjo de guarda. O anjo de guarda é a primeira entidade que vem com a gente quando a gente nasce, justamente para não deixar esse tipo de coisa acontecer com a gente, né? De qualquer pessoa incorporar no teu É. corpo e tomar domínio sobre você. Aí, sabe, eu pedi o Salmo 91, 3. De repente, quando ele pranchou no chão, a Alexa começou uma música do nada. Ó, Alexa, stop. Não vou falar o nome dela. É isso aí, mas ainda bem que a gente tem, você vê, a inteligência artificial não é uma coisa para usar, às vezes, só para trabalho. Ela consegue, né? A gente consegue direcionar ela para te ajudar a fazer um salmo tão poderoso que é o Salmo 91 e o Salmo 23, que a gente vê, né? Desde a época que eu sou criança, minha mãe deixava o Salmo 91 aberto na sala de casa como uma forma de proteger e imagina você entoar e recitar esse salmo. Então, você cria uma atmosfera de proteção e banimento, que foi o que aconteceu aí com você. Justamente. Aí ele levantou de novo. O que que aconteceu? Eu falei, eu que te pergunto, o que que aconteceu? Aí ele falou, eu vou embora. Ele falou assim, eu falei para ele, falei, você tem condições de ir? Ele falou, não tenho. Aí ele falou assim para mim, eu tô numa dor de cabeça que você não imagina, a dor tá em tempo de estourar a minha dor de cabeça. E aí ele foi embora. Aí ele foi embora, eu falei, a hora que você chegar lá, você me manda uma mensagem. Aí ele chegou na casa dele e falou, amiga, acabei de chegar. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não, eu vim bem. Ele falou, só que a minha cabeça tá estourando de dor. Eu falei, só lá para amanhã, mas que ela vai melhorar. Por agora não vai, não. Falei para ele. Falei, não vai melhorar por agora. Sim, não é brincadeira. Eu percebo que, assim, quando às vezes eu estou na live mesmo, falando ali, abrindo as cartas, que eu falo para alguém, você está sofrendo ataque psíquico, tem energias aí, é exatamente isso, são os serzinhos, porque a gente acha que o obsessor é tudo um bando de monstrinho, demôniozinho, não. Tem o obsessor que ele é uma pessoa humana que desencarnou e virou um obsessor. E ele É, fica ali alimentando, influenciando, fazendo a pessoa muitas vezes a seguir por um caminho torto para ser mais difícil. E justamente. tem muita casa por aí também que não faz trabalho correto. É, Ou também tem muito médium que não quer seguir o passo, o beabá da história, fazer o processo certinho, que acha que só porque ele incorporou uma vez ele já segura o rojão e aí acontece essas coisas. Então também tem um lado do médium de ter consciência, né, Dinair, de que isso. existe um passo para seguir, um processo para você entender aquilo, né? É. Eu sempre tenho o Salmo 91, né, aberto na cabeceira da minha cama. Eles são salmos poderosos. O 91 e o 23 são salmos Aí, poderosos. O 91 faz uma grande proteção e o 23 uma abertura de caminho divina, né? todos os dias, quando eu acordo, eu peço para a Alexa o Salmo 23 três vezes e recito junto. Olha Termino, que bênção. vou para o Salmo 91. O meu neto Benício, praticamente, ele já sabe o Salmo 91 todinho. Olha que graça. As crianças hoje são muito inteligentes. Inclusive, a avó dele me mandou um vídeo dele ontem, ele conversando com um bonequinho que repete.
um bonequinho que ele morria de medo e agora, sabe, ele conversa. Ele rezando o Salmo 91 pro bonequinho e o bonequinho repetindo. Ai, que lindo, né? Eu já Aham. sei que bonequinho que mexe repetindo, né? Ele tinha um medo quando ele ganhou aquele bonequinho, ele não podia nem ver ele, que tinha trauma. Isso, ainda bem que ele tá bem. Agora me fala uma coisa, Dinaí. E aí você começou a me seguir então em 2024 por um conteúdo que apareceu no Instagram. Eu Isso. lembro que assim, para vocês terem uma ideia da Dinaí, toda live que eu faço ela tá, mas antes dela ser uma diamante, toda live a Dinaí tava. Dinaí participa, a Dinaí me mandava mensagem, a Dinaí agendava, vai, tem ritual, tô lá. Abertura de caminho, tô lá também. Ah, é raio-x do amor, tô lá. Tudo que eu fazia, tudo que eu faço, né? Mas antes dela ser diamante, tudo que eu fazia, a Dinaí estava no meio. E aí eu lembro que a espiritualidade falou assim: você vai escolher duas pessoas para conhecer a Diamantes, né? Hoje a gente tem um grupo de 17 mulheres incríveis lá, e esse grupo vai ser limitado só até 20, então a gente ainda tem aí 3 vagas para quem quiser ser diamante, quem sentir que deve ser. E aí eu falei: vou convidar a Dinair. E chamei a Dinair e chamei uma outra diamante que a gente tem, que é a Lucineide. E assim, elas estão com a gente até agora, e a Dinair é aquele tipo de seguidora, amiga, confidente, pau para toda obra, né, Dinair? Verdade. Precisou de um ancoramento, eu tô aqui. Precisou da É, participação, eu tô aqui também. é E raro, isso é muito é bom. raro, às vezes, uma live nossa das diamantes que não acontece, né? Eu acho que você participou de todas. Muito, não teve Não, para nenhuma que você. fazer os ancoramentos, né? Os É encaminhamentos, né? verdade. Sempre que tem alguma coisa, a Dinair tá lá no ancoramento e sente alguma coisa e já encaminha, né? Agora É, me fala uma coisa, Dinair. Como foi para você nessa jornada depois que a gente começou a ter esse contato? Como foi para você depois que você começou a aplicar tudo aquilo que eu vou ensinando? Por exemplo, as mesas, tá na diamante dos nossos encontros, os raios-x. O quanto de coisa você já aprendeu nesse quase um ano de Estrela Zahara? eu já aprendi muita coisa, muita, muita mesmo. Inclusive, semana passada, na quinta-feira, eu fiz o meu pó da prosperidade. Eu até esqueci de te falar, né? Não me falou, não. Eu esqueci de te falar. Eu fiz, né? Porque aí você Tem o passou todo o passo amuleto a que você também passo. sabe fazer, né? Aham, porque você ensinou todo o passo a passo, né? Eu Sim. demorei porque eu tive que pedir algumas coisas em pó da internet que eu não encontrei nos supermercados aqui, mas a semana passada eu fiz, Ai, né? que Então, delícia. perfeito. Você fez na quinta? Na quinta. Uhum. Fiz na quinta que começou a lua crescente, né? Crescente, para tudo que esse pó cair crescer, mulher. É Inclusive, isso aí. inclusive eu quero dar para outra filha minha, porque aquele dia que os meus pedidos chegaram, a minha filha mais velha tinha acabado de chegar em casa, aqui na minha casa, né? Aí ela falou: Nossa, mãe, deixa eu ver o que você comprou. Aí ela, por fora, tava já a descrição. Ela falou. Aí quando eu abri, ela falou: Nossa, mãe, essa aqui é as pedras dos 7 chakras. Ela falou: Ai, mãe, eu quero tanto umas. Inclusive, eu nem contei para ela. Eu entrei na Amazon e fiz o pedido, que lá tinha um que vem a selenita e as dos 7 chakras, né? Eu pedi para ela, Isso sabe? aí. Aí vai chegar Vai a que vem. semana que Tem vem. lá, tem na mandala. Eu compro direto da mandala de luz, que vem super rápido para mim. 2 dias está aqui. Mas você encontra em vários lugares. É muito bom. Tem que ter as É, pedras. E me fala aí uma coisa, Dinaí. Desse tempo para cá, né, você já aprendeu a fazer o pó, o amuleto, tem as pedras. Como que você está se sentindo? Melhorou a sua vida? Você sente que agora você tem... Porque a ideia do Grupo da Diamante é a gente ter, né, uma comunidade de mulheres que se apoiam, que são amigas, que a gente conversa, que a gente interage. Como que é isso na rotina do seu dia a dia? Você acha que ajuda? Ajudou? ajudou muito, muita coisa, assim, muitas decisões que a gente, hoje eu tomo, que eu aprendi com isso. Que às vezes eu ficava assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Hoje não, hoje é faço.
faço, né? Ajuda a dar mais segurança na hora de tomar as decisões, Mais segurança na hora de tomar as decisões, né? traz mais Então, orientação. muito. E às vezes, quando tem alguma dúvida, eu recorro lá às lives, né? Eu revejo novamente, porque elas estão lá, né? Verdade, isso é muito bom. E tem muita coisa que assim, é muito engraçado você falando isso, porque assim, a gente consegue ver a diferença de como eram as pessoas antes e E as como pessoas é agora. depois de estarem, né? Como a gente Isso. consegue ter segurança, maturidade, autoestima, porque a autoestima a gente sabe que a qualquer momento ela pode abaixar, mas Uhum. procurar deixar ela sempre saudável, né? Agora a Isso. Dinaí faz parte da jornada do caminho da transformação, que a gente começou sexta-feira passada, no dia 30, né, Dinaí, de agosto. Isso. A gente começou a jornada, na verdade, a gente começou no dia 6 de setembro. É, 6 de setembro a gente começou sexta-feira passada, oficialmente, né? E como oficialmente. que está sendo até agora? Muito bom. Ontem eu tirei o dia para estudar tudo que estava lá no Hallmark, Na plataforma lá na da Hotmart, plataforma, né? Já montei tudo que tinha lá no meu caderninho. eu vi uma graça. Estou tão empolgada. Eu acho que, assim, é igual eu sempre falo, virginiano é muito perfeccionista, né? Muito perfeccionista. Então, assim, meu caderno tá ali, imprimi as orações e já colei tudo no meu caderno. O Então, o que lema for, o lema de quem é de virgem é assim: se não sabe brincar, não desce pro play, né, Dinair? não desce pro play, justamente. É isso aí. A gente está aqui para fazer o negócio acontecer e acontecer bem Vai feito. acontecer bem feito, justamente. É muito bom. E me fala uma coisa, Dinair, nessa jornada aí desses quase um ano que a gente está aqui, como que foi fazer a leitura? Que você já fez as leituras de carta. Como que é receber uma orientação, um direcionamento? Você sente que as leituras realmente te ajudam a tomar uma decisão mais assertiva? Então, é benéfico fazer? Sim, é, assim, nos orienta muito, é, nos direciona, né, também para alguns caminhos que de repente acho que a gente precisava daquele empurrãozinho ali para tomar certas decisões. Eu falo que assim, a gente tem o livre-arbítrio e nada vai tirar ele. Nem Não, eu, nem ninguém. Mas ter uma orientação que faz a gente parar de quebrar a cara é bom, né? nossa, e como? Porque assim, eu já tinha dado umas quebradas na cara, né? Vou ser sincera. E aí, com assim, as tiragens das cartas, com as orientações, né, das cartas, mesmo nas lives, já mudou muito, né? Verdade. Eu digo assim, que mudou já praticamente quase 90%. Eu Mudou. tenho um pessoal que eles falam assim para mim: "Ah, o dia que você não faz live parece que meu dia não foi completo. Não, esses dias eu Parece que tava, não, parece que a gente não encerrou o dia bem." Falou, meu Deus. esses dias eu perguntei lá no grupo, vai ter live hoje? Porque, nossa, essas lives são maravilhosas. É Mesmo muito assim, bom trazer essa porque assim, orientação. só da gente ter a oportunidade de uma pergunta, uma só já é o suficiente, Verdade. E o né? legal é que, assim, nesse mundo, né, de terapia integrativa que a gente está entrando numa era que a maioria das pessoas, todos nós, a gente já tem desde a infância alguma coisa emocional para trabalhar. E quando a gente cresce, o nosso humano, ele nada mais é do que um humano reverberando tudo aquilo de bom que você teve de criança e tudo aquilo de ruim que também teve. Então, nós É somos crianças grandes, né? Como diz a espiritualidade. E buscar orientação, direcionamento, terapia, psicólogo, psicoterapia, enfim, o que for, dá uma. A gente se sente amparado, né, Dinaíra? Como se verdade. você soubesse que assim, opa, eu tenho com quem contar, com quem conversar, que Aí eu consegue ter já uma visão diferente do que eu vejo hoje. a visão da gente é totalmente diferente, né? Eu E acredito que assim, abre um canal que muitas vezes a gente se está. É aquilo que eu falo, você está perdido no meio do tiroteio, se correr você vai levar bala, se ficar vai levar bala, mas
Parece que quando a gente passa por uma consulta de cartas, pelo menos é a minha impressão como cartomante, né? Que abre uma clareza que você fala, uau, as balas estão vindo, mas eu sei como Justamente. desviar e ir sem me machucar. Hoje, assim, depois que eu comecei a assistir as suas lives, comecei a conversar com você, é igual eu falo, eu levanto de manhã, fico de frente ao espelho ali e falo, hoje eu amanheci linda, bonita, poderosa, empoderada, e o meu dia vai ser assim, assim, assim e assim. Sabe? Porque Então, quem determina como vai ser o dia é a gente mesmo, justamente, entendeu? A gente justamente. determina se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, né? Ele pode estar aquele dia que já amanhece estranho, a gente pode dar cor para ele. É, Então, a gente tem o poder de fazer essa transformação. Eu fico muito feliz quando eu vejo relatos assim como o seu, porque faz eu perceber que eu estou no caminho certo. Porque muitas vezes, eu sempre falo isso, eu tentei desistir várias vezes, várias e várias vezes. No começo, para mim, lá em 2020, quando eu decidi ser a Estrela Zahara e vir para as redes sociais, era muito difícil para mim, ninguém ensinava nada, todo mundo cobrava. Ninguém queria ensinar, ninguém tinha tempo, ninguém tinha paciência, estava todo mundo correndo atrás do seu. A gente estava há um ano de pandemia, então estava tudo voltando ao normal. E aprender tudo que eu aprendi sozinha tem que ter uma persistência até alcançar o êxito, senão a gente desanima. E quando isso. eu vejo relatos igual o seu, é que eu falo para o universo: estou no caminho certo. Né? É, E é eu isso acho que que faz a gente eu continuar. já venho com esse lado, assim, acho que desde a minha avó paterna. Que a minha avó, ela tinha um lado meio que espiritual, assim, sabe? Ela, Sei. às vezes ela falava algo e acontecia. Só que foi aquela pessoa, assim, que nunca teve, assim, o conhecimento de hoje, né? Assim, e não, naquela época, acho que não queria muito, às vezes, né, seguir. Você E sabe que antes da pandemia, uns 2 anos, acho que um ano, minha mãe que conta isso. Um ano antes da pandemia, a gente veio passar Natal na praia, né? E a gente estava passando o Natal no Novo. Quando chegou no Novo, eu fui para a praia, eu vi a lua vermelha, mas um vermelho como se fosse sangue mesmo. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe contar isso, eu falo, nossa, mãe, você lembra? Lembro. Eu lembro que eu falei assim para minha mãe, eu não sei o que vai vir no mundo, não sei, mãe, mas vai vir uma coisa grandiosa que vai matar muita gente, vai trazer muito sofrimento. E não vai ser só para a gente, não, vai ser no mundo inteiro. Ela falava assim, credo, menina. Falava, mãe, eu não sei o que é, mas está chegando, se prepara. E aí eu lembro que quando eu nem lembrava, eu sei que eu falei isso, nem lembrava. Quando veio a pandemia, minha mãe ligou: mulher, que boca maldita ou bendita é essa? Eu falei: o que que foi? Ela falou: você falou que vinha uma coisa grande, a gente está numa pandemia, com um monte de gente morrendo. Eu falei: mãe, eu nem sabia que era uma pandemia. Eu só vi muito sangue e um processo mundial. E é muito engraçado, Dinaí, que quando as minhas filhas eram pequenas, eu falava para elas assim: vocês têm que estudar tudo que é voltado, ou vai para a NASA, ou vai para a enfermagem, vocês têm que voltar a estudar coisas que vai vir um negócio muito feio no mundo, e quando vier esse negócio no mundo, as primeiras pessoas que eles vão socorrer vão ser os cientistas, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que vai poder ajudar a humanidade. Aí eu lembro que elas falavam assim para mim: mas e você, mamãe? Não liga para a mamãe vai estar grande, vai estar velho, o que importa é vocês. E aí a minha filha fala isso até hoje, mãe, que boca foi essa, mãe? Porque uma é enfermeira e a outra é psicóloga, e quando saiu a primeira vacina do Covid, elas foram umas das primeiras a tomar, minha filha justamente também. por trabalhar na área da saúde. E ela, Uhum. mãe, que boca é essa? Quer dizer, quando eu falava isso, uma tinha 5 anos e a outra tinha 7, gente. E eu falava isso para elas. Pois é. É, E, a minha filha, a caçula, ela é enfermeira. Então, ela foi a primeira a tomar. porque a gente precisa deles nesse mundo, né? Para ajudar. E o que eu percebo, Dina, eu não sei se você tem essa visão, mas eu vejo que a pandemia veio para fazer uma mudança muito grande na nossa vida,
tinha que desencarnar quem tinha que desencarnar. Então, às vezes, precisa ter esse desencarne em massa para dar uma oxigenada para o planeta, porque a gente estava judiando muito do nosso planeta, né? Verdade. Muito, muito, muito. Mas eu percebo que hoje as pessoas querem fórmulas prontas, né? É, A pessoa não quer ter aquele trabalho que nem você de estudar, dedicar, vai lá, faz o caderno, participa dos encontros. O pessoal não quer. O pessoal acha que eu vou ali, compro uma dosezinha de transformação e pronto, sou uma nova pessoa. Mas não tem jeito, a gente tem que aprender a ressignificar, tem. E muito. né? Dinair, antes da gente encerrar, e já agradecendo demais o nosso bate-papo, eu adorei saber dessa história aí na tua casa e muito mais ainda perceber que você tem um ancoramento muito forte de Arcanjo Miguel, que realmente ele se manifestou, né, em Hum, energia. Até a Alexia ajudou nesse momento para não deixar nada de acontecer. A gente não sabe o que esse cara podia fazer, pegar alguma coisa, te atacar. Então, cuidado com quem coloca dentro de casa também agora, viu, mulher? verdade. Você quer deixar alguma frase, uma mensagem para quem vai estar assistindo esse Estrela Cast depois? Ah, quem ainda não segue Estrela Zahara, passe a seguir. Quem ainda não fez uma consulta com ela, consulte, porque a vida muda completamente. Ai, que Tá? linda. Só você se orientar com as falas dela, com tudo, que as coisas mudam e flui bastante. Dinair, gratidão por participar da gente estar inaugurando esse quadro do Estrela Cast por aqui. Eu espero que você que está assistindo esse quadro aqui depois goste, comece a nos seguir, deixa seu like aqui como forma de carinho, de abraço. Compartilha também esse Estrela Cast com outras pessoas que também possam ver um pouquinho, né, da história que a gente contou aqui, de como é grandioso a gente ter nossa fé, se apegar com o Anjo Miguel, fazer os nossos salmos, proteger a nossa casa, porque a gente está sujeito a receber visitas que pode trazer essa energia, né, Dinair? Mais Justa uma vez, minha gratidão imensa por você ter aceitado participar. também por você fazer parte também da minha história. Gratidão, Dinair. Beijo de luz. Beijo de Tá? luz. E para você que está aqui do outro lado da telinha, que toda energia negativa se transforme em felicidade. Beijo de luz no seu coração e a gente se encontra no próximo Estrela Cast.